Essa noite eu quero falar sobre um assunto bastante importante que o Santo Espírito falará no meu coração. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo de número 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz ai que mim. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Amém ou amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz dessa forma: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos a faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Curva a sua cabeça, por gentileza. Pai, graças nós te damos por essa grandiosa oportunidade que temos de estar no teu santuário, na tua casa. Ah, Senhor, continua falando conosco. Abre o nosso entendimento, Senhor, e que todos que aqui chegaram possam sair, Senhor Deus, saciados pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, glorificando o Senhor. Irmãos, eu quero falar sobre o avivamento segundo a palavra de Deus. Atualmente, nós sabemos que a religião cristã, ela é a maior religião de todo o mundo. Não existe uma outra religião que tenha mais adeptos como a religião cristã. Segundo um instituto americano, são mais de 2,18 bilhões de cristãos em todo o mundo. 51% desses 2,18 bilhões de cristãos no mundo são católicos. 36% são evangélicos ou cristãos protestantes. Os institutos indicam um crescimento grandioso do número de evangélicos no mundo todo. E o IBGE, o Instituto Brasileiro de Pesquisa, ele diz que o Brasil, daqui para o ano 2020, a maioria será de evangélicos, porque é um número grandioso. Quando nós vemos essa estatística do crescimento de cristãos no Brasil e no mundo todo, do crescimento de protestantes também no mundo todo, nós nos perguntamos qual é a causa desse crescimento, o que está fazendo com que a igreja cresça tão rapidamente. Alguém pode responder e dizer: não, é porque nós estamos vivendo um avivamento. Nós estamos provando um avivamento. Mas a realidade é que nós não estamos vivendo um avivamento. Nós estamos distantes de um verdadeiro avivamento. Por quê? Observe, olhe para o Brasil.
Estamos vivendo uma crise no Brasil. Nunca se houve uma crise financeira, econômica tão grande como o Brasil tem enfrentado nos últimos anos. Há uma crise na política, a corrupção causou uma grande crise na política. Há uma crise na educação. A educação brasileira não é uma educação de qualidade. Por quê? Porque o ministério que menos recebe recursos é o MEC, o Ministério da Educação. Estamos vivendo uma crise na saúde. A saúde brasileira é uma das piores. Se você pegar a cartilha do SUS, você vai ver que é uma ideia muito boa. São tantas regras, tantas coisas boas, mas tudo aquilo que há no SUS não passa do papel. Há uma crise na saúde, há uma crise na educação. Por quê? Porque estão querendo implantar na educação a ideologia de gênero. Estão querendo que as crianças escolham entre ser menina e menino. Diante de tudo isso que estamos vivendo no país chamado Brasil, em hipótese alguma podemos dizer que estamos vivendo um avivamento. Porque o avivamento ele não chega só no âmbito religioso. O avivamento chega na nação. Ela muda as pessoas, ela muda a nação. Estamos distante de um verdadeiro avivamento. Por quê? Porque estamos confundindo avivamento com movimento. Os cristãos, principalmente os protestantes, os neopentecostais, eles são peritos no movimento. Observe as grandes cruzadas, as grandes igrejas, as grandes vigílias, os grandes congressos, que estão abarrotados de pessoas, e quando você vê tudo isso, você imagina que está acontecendo um avivamento, mas tudo isso não passa de movimento. Por quê? Porque as pessoas vivem de movimento. As pessoas vão para os movimentos, as pessoas participam dos movimentos. Mas esses movimentos, o movimento em si, ele não é capaz de transformar ninguém. O movimento não é capaz de trazer regeneração para ninguém. O movimento não é capaz de produzir arrependimento em ninguém. Muitas pessoas que estão envolvidas em movimentos, no dia seguinte já se esqueceram de toda aquela emoção que viveram dentro dos movimentos. No dia seguinte estão acessando pornografia, estão cometendo pecados terríveis contra a santidade de Deus, estão fazendo coisas que desagradam ao Senhor, porque estão no movimento, e o movimento não muda, não transforma. Na verdade, a maioria dos movimentos no Brasil, eles usam o que nós chamamos de emocionalismo. As pessoas se emocionam, elas usam a emoção. É por isso que a emoção não pode trazer hipótese de alguma mudança. E eu posso citar para você, irmãos, eu posso falar para você o que nós estamos vivendo hoje, entre tantos desses movimentos. Nunca se ouve na história o que nós estamos vendo hoje. Tantas heresias, apostasias, enganações dentro do Evangelho. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas estão vivendo desses movimentos. Elas estão vivendo de movimento. O Evangelho verdadeiro, genuíno, nunca as penetrou, nunca causou mudança e transformação nessas vidas. As pessoas estão confundindo o avivamento com dons espirituais. Quando se vê em uma igreja onde está cheia de dons, o que se pensa? Pensa numa igreja avivada. Pegue a sua Bíblia, abra em Corinto que você vai ver. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja que estava cheia de escândalos, estava cheia de traição, estava cheia de fornicação. Paulo
estava advertindo aquela igreja que, apesar de cheia de dons, não era nada avivada. Não se engane, dons espirituais não quer dizer avivamento. Profecias, revelações não quer dizer avivamento. É por isso que as pessoas estão vivendo o que estão vivendo. É por isso que estamos vendo um evangelho fraco. É por isso que estamos vivendo esse evangelho em que o mundo olha para a igreja e não sente desejo de participar dela. Em que o mundo olha para a igreja e não sente vontade nenhuma de entrar na igreja por causa de tudo isso que está acontecendo. Porque a Bíblia nos declara que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Observe, antigamente conhecíamos um cristão à distante, mas hoje não há bom testemunho por causa de movimentos. O movimento não é capaz de trazer salvação para ninguém. Participar de um movimento não quer dizer que essa pessoa está salva. Não está salva. Mas o que é então um verdadeiro avivamento? O que a Bíblia fala a respeito de avivamento? A definição de avivamento é o ato de se tornar vivo, ativo, despertado. Em primeiro lugar, você precisa saber que homem nenhum é capaz de trazer avivamento. Estamos ouvindo muito a palavra avivalista. Convide o pastor fulano porque ele é avivalista. Convide o irmão ciclano porque ele é avivalista. Homem nenhum é capaz de trazer avivamento. Homem nenhum pode se declarar avivalista. Só existe um capaz de trazer avivamento e se chama Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que traz o avivamento. É Ele que promove o avivamento. Ele que traz o avivamento, não homens. Os homens fazem os seus movimentos para forçarem a ação do Espírito Santo e acontece emocionalismo, mas não há avivamento porque não há o toque, a unção do Espírito Santo de Deus. O que faz? O que gera então avivamento? O que faz acontecer o avivamento? O que nós precisamos? O que a igreja precisa para que aconteça um avivamento verdadeiro? Primeiro, para acontecer avivamento, precisa ter arrependimento. O que é arrependimento? O arrependimento é o peso na consciência. O arrependimento é lágrimas, não se engane. O arrependimento não é peso na consciência, não é sentimento de culpa. O arrependimento não é nada disso. O arrependimento verdadeiro bíblico é a convicção dos pecados. Não é confessar pecados. Confessar pecado, todas as pessoas confessam, meus irmãos. Os irmãos católicos confessam seus pecados com riqueza de detalhes. Todos confessamos pecados. Você confessa o pecado e vai dormir. Confessa o pecado e vai tomar um banho. Mas convicção de pecados é bem diferente do que confessar pecados. Todos nós praticamos pecados todos os dias, mas a convicção do pecado me faz sentir o quê? Nojo por aquilo que eu pratiquei. Me faz sentir o desgosto, nojo, o repúdio pelos pecados que eu cometi nesse dia. Eu tenho convicção
convicção das coisas que eu fiz, eu tenho convicção dos meus pecados. Assim aconteceu quando Jesus foi até Pedro pela primeira vez. Quando o Santo Jesus chega na presença de Pedro, Pedro disse: afasta, Senhor, porque eu não passo de um pecador, eu não passo de um miserável pecador. Isso é convicção de pecado. Convicção de pecado é o que aconteceu com Isaías no capítulo 6. Ele disse que viu um alto e sublime trono, e quando ele viu o trono, o que aconteceu? Ai de mim, porque vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Convicção de pecados. O avivamento verdadeiro só vai acontecer quando houver arrependimento da igreja. Quando houver verdadeiramente arrependimento, quando houver verdadeiramente a convicção de pecados, só então vai acontecer o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro avivamento. É preciso ter arrependimento. Se não tiver, nunca vai haver avivamento. Segundo, o que gera então avivamento se chama oração. O avivamento não vai vir por meio de coisas instantâneas. O avivamento não vai vir por meio de campanhas, cruzadas, congressos. O avivamento vai vir por meio de oração. Quando a igreja se une em oração, acontece avivamento. Os grandes avivamentos da história aconteceram por causa da oração. Por causa da oração. Homens e mulheres que oravam, que buscavam, acontecia verdadeiramente o avivamento. Se não houver oração, não há como ter avivamento. Muito se fala a respeito disso, mas pouco se pratica. Por quê? Porque as pessoas estão interessadas em tudo, menos em falar com Deus. A oração simplesmente é um diálogo, uma busca pela presença de Deus. Como um amigo conversa com um amigo, assim nós devemos ter essa vida de comunhão com Deus diariamente. O avivamento só vai acontecer quando houver oração. Me diga como que aconteceu o dia de Pentecostes, no capítulo de 2 do Atos dos Apóstolos. O Senhor Jesus, quando estava subindo aos céus, ele falou: olha, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas a Bíblia não diz que os apóstolos foram dormir, foram brincar. Não, a Bíblia diz que os apóstolos, eles se reuniram e foram 10 dias de oração, 10 dias de busca. E no 10º dia a Bíblia diz que desceu do céu um vento como de um barulho impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. O avivamento aconteceu por quê? Porque houve oração. Houve oração. Isso é o que gera o avivamento. Mas quais são as evidências de um verdadeiro avivamento? Primeiro, a primeira evidência do avivamento se chama mudança de vida. Não há como uma pessoa ser avivada se ela não tiver mudado de vida. A mudança de caráter, de conduta e de personalidade. Muito se fala de cristãos avivados, cristãos do fogo, da unção, do poder, do Pentecoste. É o cristão de vigília, é o cristão de monte, é o cristão dos dons. Mas é aquele cristão, é aquele crente que compra e paga as contas dele.
É aquele crente que vive fofocando e falando mal das pessoas. É aquele que só nega os seus impostos. É aquele que não dá um bom exemplo. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse que as pessoas dizem viver se não há mudança? Se a pessoa continua sendo arrogante, prepotente, ganancioso, avarento, continua com o seu velho eu dentro dele, que avivamento é este que não mudou ele? Na verdade, nunca se provou do avivamento, porque não houve mudança de vida. E o avivamento verdadeiro muda, transforma as pessoas. Quer um exemplo? Quem era Pedro? Era o mais arrogante de todos os discípulos. Era aquele que andava com espada. Era aquele que na primeira oportunidade cortou a orelha de Malco. Além de ser tudo isso, Pedro também era covarde. Negou o Senhor 3 vezes. Mas após a descida do Espírito Santo, após o avivamento, o primeiro que pegou a oportunidade foi Pedro. Pedro levantou a sua voz e na sua primeira pregação ganhou quase 3.000 almas. Por quê? Porque o avivamento transforma as pessoas. O avivamento muda as pessoas. Isso sim é o verdadeiro avivamento. É a mudança radical de vida. É a transformação, é a metamorfose, é a metanoia que acontece no cristão quando este é atingido pelo avivamento, a mudança de vida. A primeira evidência se chama mudança. A segunda evidência se chama poder do Espírito Santo de Deus. Não há como um cristão ser avivado se não tiver o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. A unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Depois que o avivamento chega na vida dos discípulos, por onde eles passavam, centenas de almas eram salvas. Coisas extraordinárias aconteciam. Ninguém podia mais parar eles. Por quê? Porque sobre eles repousava o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus. Então não adianta você ter só técnica. Porque tem pessoas que têm técnica, né? Tem uma técnica vocal muito boa, canta muito bem, prega muito bem, tem uma ótima eloquência, uma ótima oratória, mas não tem a unção do Espírito Santo. As igrejas hoje estão apelando para quê? Para a parte emocional, as palavras persuasivas. Estão persuadindo as pessoas com as palavras. Mas a palavra está dizendo, o próprio apóstolo Paulo diz que o ministério dele não consistia em palavras persuasivas, mas em manifestação de poder. Um cristão avivado é aquele que tem a unção, poder do Espírito Santo de Deus. Terceira evidência de um verdadeiro avivamento. Terceira evidência se chama salvação de almas. Os maiores avivamentos de toda a história foram marcados por vidas salvas. A maior obra do Espírito Santo da terra não é de encher de dons. A maior obra do Espírito Santo da terra é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a maior obra do Espírito Santo da terra. Então a maior de todas as evidências de um verdadeiro
chama quando vidas são salvas, vidas são libertas. Na história fala sobre Jonathan Edwards, um jovem. Jonathan Edwards passou 3 dias e 3 noites orando, e a oração dele era: Senhor, dai-me a Nova Inglaterra. Senhor, dai-me a Nova Inglaterra. No final dos 3 dias, Jonathan Edwards foi pregar o seu sermão, o maior sermão de todos: pecadores na mão de um Deus irado. Tinham centenas e centenas de pessoas naquele lugar. Quando ele começa a falar sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus, as pessoas foram tomadas de um temor como nunca aconteceu. As pessoas corriam até adiante do púlpito e gritavam: pare, 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 Edwards, pare, pare, nós não queremos a ira de Deus. As pessoas se agarravam nas colunas das igrejas e diziam assim: ah, Senhor, não venha com a tua ira, ah, Senhor, me livra da tua ira. Porque as pessoas foram tomadas de um temor, porque o verdadeiro avivamento estava salvando almas. E o que acontece hoje, irmãos? Há uma insistência dentro das igrejas. Se insiste em oferecer Jesus para as pessoas que elas não querem. Muitos pregadores apelam, vão usar de revelações que aconteceram no seu ministério atrás, porque querem forçar que aquela pessoa venha para Jesus por medo. Apelação. Por quê? Porque o Espírito Santo não está tocando, porque não há avivamento. O verdadeiro avivamento traz as pessoas até a Cristo, convence as pessoas até a Cristo. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo todo. Billy Graham, aquele que pregou para mais pessoas do que o próprio apóstolo Paulo. Billy Graham pregou nos maiores estádios do mundo. Iam centenas e centenas de pessoas para ouvir Billy Graham. Billy Graham não pregava de uma forma eufórica. Billy Graham não pregava com gritos. Billy Graham ele pregava a palavra do Senhor. Ele explicava a palavra do Senhor calmamente, e centenas de almas eram salvas. Billy Graham ganhou centenas e centenas de almas. Por quê? Porque ele estava trazendo, ele estava pregando, e o Espírito Santo estava convencendo. Havia avivamento de fato. John Wesley foi conhecido pela sua forma metódica de ser. John Wesley sentia a necessidade de a igreja ser reformada. Ele sentia que a igreja não estava boa naquela época, e John Wesley, junto com alguns amigos, começaram a orar. E o avivamento aconteceu. John Wesley viajou para algumas cidades, para algumas aldeias. John Wesley viajou para mais de 13. Foram centenas de almas salvas, alcançadas através da pregação e do testemunho de John Wesley. O verdadeiro avivamento é cercado de almas sendo salvas. Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores, o mais notável dentre os pregadores, sempre pregando a mensagem bíblica, exegética, expositiva, sem mentiras, sem enganações, sem prometer barganha para a igreja, sem acariciar o ego de alguém. Alcançou muito mais do que 10.000 almas. Por quê?
O verdadeiro avivamento, ele traz almas até Jesus. Então não diga, irmãos, que nós estamos provando desse avivamento. Sabe por quê? Existem no Brasil hoje quase 60 milhões de evangélicos. Isso representa 22% da população. Se um só ganhasse uma alma para o Senhor Jesus, essa nação já teria sido alcançada para Cristo. Mas por que não ganhou? Porque não há avivamento. Só há bênçãos, prosperidade, só há riquezas, só há o melhor da terra. Não há busca por Deus, a busca por conhecer a Deus, pelos atributos de Deus, a busca por viver uma vida que agrade ao Senhor. Nós estamos precisando provar desse verdadeiro avivamento. Fica de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé. Feche os seus olhos.